noite, Christopher. Paz. Boa noite. Ô Pedro, ora aí por nós e pelo Cristóvão aí, pela administração dessa noite, por favor. Amém. Graças te damos, Senhor, por estarmos mais uma quinta-feira juntos aqui. Senhor, queremos dizer a Ti que ouvir a Tua palavra, Senhor, é um privilégio para nós. E mais do que ouvir palavras, Senhor, ler textos aqui, que nós possamos nos apropriar do Teu pensamento, da Tua mente, Senhor, nessa noite. Abençoa o Cristo, para o Senhor dar a Tua unção a Ele, para ministrar, para falar, e dar a Tua unção a todos nós que estamos, ainda que distantes, Senhor, mas ligados para entender conforme aquilo que Tu queres revelar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Temos a facilidade de poder falar à distância, reunir em diversos lugares. A gente não consegue ver todo mundo na tela, mas é muito bom poder estar juntos falando sobre o reino de Deus. Eu disponibilizei, não sei se todo mundo que está aqui recebeu, mas se você não recebeu, depois a gente pode ver quem pode entrar em contato, quem pode passar. É um pequeno esboço, um pequeno resumo, né, para facilitar para vocês acompanharem. Então, quem tiver, se não tiver hoje, né, para a próxima aula, né, vocês podem pegar esse esboço e acho que o ideal seria imprimir para poder assim acompanhar. Então, nosso título, né, nosso tema é o Reino de Deus dentro do plano de Deus. Tem sido algo que aprendi com meu pai há muito tempo, quando era criança, quando era jovem, ver a Bíblia como um todo. Então, realmente essa visão, olhar para a Bíblia, olhar para o plano de Deus, né? A Bíblia tem, como nós sabemos, tem muitos livros, tem muitas épocas da história, mas a Bíblia contém um plano, e é o plano de Deus. Tem várias maneiras de chamar esse plano. A gente pode chamar do plano eterno de Deus, a gente pode chamar do plano de redenção, mas eu, assim, nesses estudos, eu queria colocar como sugestão a ideia de que o reino de Deus é o tema central da Bíblia. Claro que a pessoa central é Jesus. Chamar isso de reino de Deus não tira a centralidade de Jesus, mas eu quero só compartilhar com vocês alguns aspectos do plano de Deus ao longo da Bíblia. A gente, lógico que eu penso que talvez 4, 5 vezes, né, a gente pode abranger tudo aqui. Vamos ver como que vai ser o andamento, mas nós vamos abranger, de certa forma, a Bíblia toda, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre que é esse reino de Deus, qual é o plano de Deus, e vamos acompanhar, lógico, de uma forma bem rápida, panorâmica, mas como que esse plano foi desenvolvido ao longo da história, ao longo do tempo da Bíblia. Então, se você tiver o esboço, o resumo, né, eu vou seguir, né, essa sequência. A primeira parte aqui, a gente fazer algumas considerações iniciais, apresentar o tema, e a primeira coisa que eu quero falar é justamente algo que acho que todos nós sentimos, que tem algo faltando, né? Claro que o evangelho que nós ouvimos, a igreja como ela existe hoje, ela é o que Deus usou, a igreja, Deus usou o evangelho para nos alcançar. Todos nós que estamos aqui somos frutos disso.
mas ao mesmo tempo tem algo nos incomodando, né? E eu, mais uma vez, assim, a minha história pessoal, eu fui criado dentro de uma família, dentro de né, meus pais estavam sempre numa jornada, numa busca, a gente nunca parava muito para fazer parte de algo estável, tradicional. Meu pai era sempre uma pessoa que estava insatisfeito no sentido assim, tem mais, tem algo que Deus quer fazer, o que nós estamos vendo hoje não é aquilo que nós vemos nas Escrituras. Então, mas isso é então algo que me acompanha, né, desde a minha infância, essa visão do Evangelho, visão da igreja, como algo que não está completo, nós damos graças a Deus pelo Evangelho, pela igreja que hoje existe, mas nós sentimos necessidade de algo mais. Então, nós conhecemos aquela escritura em Mateus 24, que Jesus fala, este Evangelho do reino será pregado a todas as nações e aí virá, Jesus voltará. Então, muitas vezes, acho que todos vocês também já ouviram isso, mas será que nós temos o Evangelho do reino? Eu não quero desanimar ninguém, mas assim, porque quando nós pensamos em termos de alcançar o mundo todo, tem as missões, tem muitas pessoas que fazem as estatísticas e mostram que faltam tantas etnias, faltam tantos grupos que ainda não têm as escrituras na sua língua, mas a verdade é que falta para todos nós realmente entender melhor o que é esse evangelho do reino. Então, eu só queria citar algumas coisas que fazem parte da nossa insatisfação, da nossa preocupação com o evangelho que está sendo pregado hoje. Nós temos muitas vezes essas ênfases que a gente sente que mostra uma coisa, mas tem algo muito mais do que isso. Então, tem o evangelho da prosperidade, as pessoas falam do evangelho de hipergraça, enfim, tem várias palavras, várias ênfases que muitas vezes são consideradas até como desvios ou algo até meio fora do padrão da palavra. Mas mesmo que nós pensemos na palavra assim de redenção, que é uma palavra bíblica, reconciliação, quando nós pensamos em Jesus como Salvador, quando nós pensamos sobre a cruz, essas são todas coisas muito bíblicas e muito corretamente no centro da nossa fé. Mas existe algo, até nisso, que nós temos visto na nossa própria vida. Não estou agora olhando para algum grupo meio extremista ou fora da ortodoxia ou pregando algum evangelho meio estranho, mas quando nós pensamos nessas palavras corretas, Jesus como Salvador, reconciliação, redenção, nós percebemos que falta alguma coisa que não está permitindo, que não está nos conduzindo a uma verdadeira transformação. Então, nós sentimos falta de uma visão mais completa, o que Deus realmente quer fazer na nossa vida. Nós fomos salvos com qual propósito? Nós fomos salvos para um dia ir morar com Jesus no céu. A gente sempre cita isso como aquilo que a igreja sempre fala: aceita Jesus, você vai ser salvo, você não vai para o inferno, você vai ter seus problemas também resolvidos, e a gente sente falta de alguma coisa a mais, né? Então, essa é a nossa pergunta inicial, né? O que falta? Por que o evangelho que nós temos ouvido, que nós mesmos pregamos, porque ela não tem, parece que, o poder para nos levar onde nós sentimos que Deus quer nos levar. Então,
se Jesus falou do evangelho do reino, as boas novas do reino, então minha proposta é que o que está faltando realmente é a nossa compreensão, nosso entendimento do reino. Tem alguma coisa que nós não estamos entendendo a respeito do próprio evangelho, e lembramos que João Batista começou pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, ou o reino de Deus. Jesus começou o seu ministério também, pregando o evangelho do reino, falando do reino de Deus. Então, nós queremos propor que esse aspecto do reino seja realmente um dos aspectos centrais que está faltando para nós e que está nos impedindo, a falta desse entendimento está nos impedindo de chegar onde Deus quer. Agora, um dos problemas sobre esse nome Reino de Deus é que a gente costuma falar Velho Testamento, Antigo Testamento. A gente tem aprendido com os judeus messiânicos a falar o Primeiro Testamento, né? Porque aquilo que é velho, antigo, é uma coisa ultrapassada, e nós entendemos, né, uma leitura das Escrituras vai nos mostrar que mesmo a lei de Moisés, a aliança com Moisés, não foi ultrapassada, não foi jogado fora. Jesus fala isso no Sermão do Monte, que ele não veio para desfazer nada das primeiras alianças, e nós aprendemos com Paulo em Gálatas e Romanos que nós somos filhos de Abraão, que Deus está fazendo na nova aliança é uma continuação daquilo que foi feito anteriormente. Então, falando assim, no Primeiro Testamento, ou seja, antes da vinda do Messias, nós não temos muito claramente essa expressão, reino de Deus. Mateus usa reino dos céus, os outros evangelhos falam reino de Deus. Essa expressão em si, ela não a gente não encontra exatamente dessa forma no Primeiro Testamento. Talvez o livro de Daniel seja o livro dos profetas que mais usa o termo que virá um reino. Ele viu na estátua, em Daniel 7, ele fala de um reino que vai tomar o lugar de todos os outros reinos. Então, o termo não é usado, mas eu quero propor que a ideia, o foco do reino de Deus sempre esteve desde o início, e é isso que a gente vai tentar delinear um pouco. E como que eu não posso provar exatamente, mas assim, um indício de que o reino de Deus que João Batista anunciou, que Jesus começou anunciando, em nenhum momento, nem João Batista e nem Jesus sentiram necessidade de definir para os seus ouvintes: olha, o que eu estou falando? Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas o que é esse reino? Eles não precisaram falar sobre o que era o reino, justamente porque a ideia de reino, a ideia de um reino de Deus estava muito clara desde antigamente, né? Pelo menos foi uma ideia que foi ficando mais clara ao longo do tempo do andamento de Deus com o seu povo. E eu posso dizer assim que Daniel é o profeta que fala disso com mais clareza, mas a ideia de um reino, de um trono, está nos profetas. E os salmos também, nós temos muitos salmos que falam que Deus é o rei, que o seu reino dura para sempre. Então nós temos vários textos nos salmos. Então, só para a gente saber que não foi um conceito novo que João Batista inventou, que Jesus inventou. Ok, então, como que nós podemos tirar referências? Como é que nós podemos tirar uma ideia do que esse reino que nós queremos entender melhor? Durante a história de Israel, durante a história da igreja, nós como povo
de uma maneira muito semelhante, nós temos nos afastado. O povo de Israel recebeu os oráculos de Deus, recebeu as visões, as alianças de Deus, mas eles foram perdendo. A igreja da mesma forma. Então nós precisamos recuperar esses conceitos, precisamos recuperar realmente o que Deus estava prometendo. E como que a gente pode olhar para isso? Como é que a gente pode tirar uma ideia do que Deus realmente quer? Porque durante a nação de Israel, eles não viveram plenamente o que Deus queria, e durante a igreja, da mesma forma. Então, para onde que a gente tem que olhar para a gente ter, assim, mais ou menos o modelo, a maquete de que Deus montou, como é que Deus preparou isso? Nós estamos olhando para onde? Então, minha sugestão é que a gente olhe para o início da história e para o final. No início da história, antes do pecado, nós temos pouca coisa, Gênesis 1 e 2, Gênesis 3 já vem o pecado, mas tem algumas menções durante as Escrituras que voltam a esse tempo, antes do pecado, mas assim, nós temos poucos detalhes, poucas descrições de como era a vida de Adão e Eva no Jardim do Éden, e menos ainda de o que Deus realmente pretendia, porque Deus também não fala muitas coisas. Se fosse no nosso tempo hoje, ia ter um estatuto, um contrato, uma série de exigências, uma série de coisas para a gente saber o que a gente vai seguir. Deus não fez assim, nem para Adão e Eva no jardim, nem para Abraão, quando chamou para fora de Ur dos Caldeus, nem para a igreja. Jesus não deixou um estatuto, uma série de descrições de como que deveria ser feita a igreja. Então, nós não temos assim esse tipo de coisa que nossa mente humana quer. Que assim, me explique como é que é e a gente vai seguir o manual, a gente vai seguir o estatuto certinho. Mas nós temos, então, algumas coisas que nós podemos ver no início, que Deus propositou antes do pecado, o que Deus queria, e nós temos profecias e descrições proféticas daquilo que Deus prometeu, daquilo que Deus quer fazer no final de todas as coisas. Então, nós vamos olhar para esses dois lados, e claro, nós vamos acompanhar a história também, mas para tirar a ideia do modelo, o que Deus realmente quer, nós temos que olhar para esses dois lados, para o propósito original e para a promessa da consumação. São esses dois momentos, esses dois lados que nós olhamos para ter uma visão do reino de Deus. E, finalmente, a última consideração, antes da gente começar a examinar esse período do Jardim do Éden, nós vamos entender isso melhor ao longo dos estudos, mas eu queria já começar com um certo questionamento do nosso conceito do que é reino. O que é um reino? Porque nós estamos falando sobre um reino de Deus. E Daniel, que é um livro profético maravilhoso, ele fala dos reinos deste mundo, ele fala da sucessão de reinos que ia ter naquela época, da partida da Babilônia, mas ele fala do reino de Deus, e ele tem os reinos e tem o reino de Deus. Então, de certa forma, nós temos uma ideia assim, o reino de Deus é semelhante ao reino da Babilônia, da Grécia, da Pérsia, mas só que Deus é rei. Em certo sentido, nós trabalhamos com essa ideia. O que é um reino? É uma esfera, uma região, um território, um povo que está debaixo da autoridade de um rei. Mas eu quero dizer que esse conceito é muito incompleto. E eu
quero mostrar isso, esse é um dos meus objetivos principais nesse estudo, é para a gente começar a ter uma ideia diferente sobre o que é reino do ponto de vista de Deus. Guarde isso, porque isso realmente eu peço que Deus nos mostre, eu quero entender mais isso, mas realmente, assim, o reino de Deus é completamente diferente dos reinos deste mundo. Daniel compara, Daniel fala, Apocalipse 11 fala que na 7ª trombeta, quando o 7º anjo tocar, quando chegar ao fim de todas as coisas, os reinos deste mundo se tornarão o reino de Deus e do seu Cristo. Mas o reino de Deus é diferente dos reinos deste mundo. Eles vão pertencer, vai chegar o dia em que Deus vai reinar sobre toda a terra, mas o que Deus pretende, eu quero só começar com um pequeno pensamento, que é o seguinte: quando nós olhamos para os reinos humanos, nós vemos que o homem em geral, homem e mulher, mas isso tem aparecido, né? Normalmente os reis, os governantes são mais do sexo masculino, mas o homem, ele tem uma sede por poder, por controle. E nós sabemos que os reinos deste mundo são reinos, quase sem exceção, são reinos opressivos. São reinos em que alguém quer estar lá no topo para poder mandar nos outros, para poder controlar, para poder sugar recursos, para ser servido. E Jesus falou com os discípulos, na última ceia, eles estavam discutindo quem seria o maior, e Jesus falou assim: o reino que eu vim trazer não é igual a esse reino, não tem esse negócio de querer sentar, vocês vão sentar em tronos, né? Ele não negou isso, mas o reino é outro jeito, é outro sistema. Então, tudo que nós temos hoje de modelo, mesmo na democracia, na política, e nós não precisamos ir muito longe, na família, o homem, às vezes a mulher quer dominar, quer controlar um ao outro, briga por poder, briga por ter a última palavra, é uma sede de ter esse controle. Então, o ponto inicial é dizer o seguinte: Deus, ele é soberano, ele tem o direito de controlar, de dominar, de governar o universo inteiro. Mas Deus não tem sede de poder. E pensa só uma coisa comigo, nós não sabemos, né, a cronologia exata, há quantos anos Adão e Eva foram colocados no jardim, mas vamos pensar na cronologia tradicional, que é 4.000 anos antes de Cristo, e agora nós estamos 2.000 anos depois de Cristo. Então nós estamos com 6.000 anos de história, luta, sofrimento, quanta angústia, quanta morte, quanta opressão, quanta dificuldade. E Deus não gosta de ver sofrimento, Deus não tem prazer no sofrimento. Para Deus trazer o seu reino, ele podia não estalar de dedos, colocar todo mundo debaixo do seu domínio e governar todo mundo. A palavra de Deus é final, ponto e acabou. Deus poderia fazer o que ele vai fazer no fim, que é destruir o reino de Satanás com o sopro da sua boca. Ele podia ter feito isso antes da serpente entrar no jardim do Éden. Então eu quero dizer que o reino que Deus procura, o reino que Deus quer trazer, o reino que estamos sentindo dores de parto até que esse reino venha, não é um reino simplesmente em que Deus quer colocar todo o joelho, vai dobrar, vai se dobrar diante de Deus, ele vai ter o domínio sobre tudo, os salmos falam sobre isso. Mas como que vai chegar a isso? Que tipo de reino é este? Então, essa minha pergunta inicial sobre a natureza do reino de Deus.
e nós queremos enxergar isso. Queremos ver que o reino de Deus é diferente. E Deus não sofre de sede de poder. Deus não sofre porque, como eu queria mandar em mais gente. Como eu queria poder controlar todo mundo. Que Deus poderia fazer isso. Nada impede o poder de Deus. Então, tem alguma coisa sobre o reino de Deus que não segue esses padrões humanos, não segue o sistema de um reino humano. Então, precisamos entender isso para ter uma clareza maior sobre que reino é esse que Deus está procurando. E aí eu queria falar que o reino que Deus não define, Jesus não define, você não vai encontrar, assim como não tem uma definição na Bíblia. O que é fé? Tem, Hebreus 11 fala alguma coisa assim, mas você não vai encontrar uma definição teológica. O que é fé? O que é graça? O que é redenção? Tem tantas palavras na Bíblia. Como é que Deus é? Trindade é uma palavra que não tem na Bíblia. Deus não define essas coisas. Não tem uma definição de reino de Deus. Então, eu só quero sugerir que reino para Deus pode ser o território onde ele governa, pode ser onde ele é rei, mas muito mais do que isso, o reino é um ambiente. O reino, você vai encontrar, depois nós vamos chegar lá, mas só para sentir um pequeno gosto, Jesus fala assim, o reino não vem com aparência exterior, porque o reino está no meio de vocês, ou dentro de vocês, mas acho que é mais a ideia ali era no meio de vocês. Então, esse reino, ele ao mesmo tempo, ele tem que ser visível, mas ele é invisível, ele Romanos 14, 17 fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, tem algo sobre o reino de Deus que vai muito, muito além de Deus sentar no trono e dizer, agora eu dou as ordens. É muito mais do que isso, e por isso que está demorando tanto para trazer. Mas isso é só uma pequena antecipação para a gente procurar isso. Ao longo, né, enquanto a gente vai avançando, vamos tentar realmente buscar uma compreensão maior do que seria esse reino e por que demora tanto e por que Deus está esperando e desejando isso, né? Muito bem, então essa é a minha introdução, são as considerações iniciais, e agora nós vamos para o ponto seguinte no esboço, que nós vamos falar sobre o modelo original, sobre o Jardim do Éden, o que nós podemos concluir, o que nós podemos deduzir daquilo que nós lemos a respeito do Jardim do Éden. Claro que o que eu vou falar aqui não é completo, meu propósito não é tanto assim ir a fundo em certas coisas, porque que Deus deu uma ordem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tem várias coisas que todos nós temos ouvido bastante, tem várias perspectivas para você estudar a vida como Deus criou no Jardim do Éden. Mas o meu objetivo é pegar, assim, olhar para o que tinha lá, o que nós podemos ler a respeito do Jardim do Éden e começar a tirar algumas conclusões sobre esse reino que Deus quer trazer, que Ele quer implantar. Porque lá tinha um vislumbre, lá tinha um começo. Não avançou muito porque o pecado já interrompeu, mas tem algumas coisas que nós podemos olhar lá, ok? Então, vou seguindo mais ou menos esses itens que estão no esboço, mas eu quero, então, chamar atenção para alguns desses aspectos que eu creio que podem nos dar uma pequena luz sobre o tipo de reino que Deus queria e quais eram algumas das características, porque nós vemos várias coisas aqui que existiam
antes do pecado. Então, não necessariamente tem uma sequência lógica nesses pontos, eu só vou citando vários aspectos. Então, o primeiro que eu coloquei aqui é um regime, porque eu estou querendo falar de reino mais do que assim o lugar onde um rei domina, que dá as ordens, que ele é o Senhor absoluto. Eu quero falar mais sobre esse ambiente, sobre esse lugar, esse tipo de meio em que Deus vive, que tipo de situação, que tipo de ambiente que Deus queria criar que pudesse ser realmente chamado seu reino. Então, a primeira coisa, eu estou colocando aqui primeiro, eu acho muito interessante, porque eu acho que a gente não pensa muito nesse aspecto. O Jardim do Éden era um lugar de harmonia entre o homem e toda a criação. Então, a gente, quando espiritualiza as coisas, quando a gente pensa sobre a vida eterna, e às vezes a gente até pega aquela visão do final da Bíblia, de Jerusalém, uma cidade, tudo bem que tem um jardim, tem um rio que sai do meio, mas às vezes as pessoas parecem que imaginam mais uma cidade, ruas de ouro, mansões. Mas, gente, o reino de Deus é um lugar de natureza. Deus criou a terra, né, o jardim do Éden, um lugar de perfeita harmonia entre o homem e todo ser vivente que Deus criou no primeiro capítulo, né, tudo, né, a terra, o mar, os céus, os astros, mas principalmente a vida, né, a vida vegetal, a vida dos animais, os animais das águas, os animais que voam, todo tipo de animal, havia uma perfeita harmonia. E assim, esse ponto é um que mexe bastante comigo, porque a visão que assim, não é só no Jardim do Éden. Isaías 11, por exemplo, que é uma das passagens, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu paro numa passagem, não dá para avançar muito. Mas em Isaías 11, o capítulo começa falando do Messias, que do tronco de Jessé vai sair um rebento, e vai ter o Espírito do Senhor sobre ele, e ele não vai julgar segundo a aparência, e ele vai julgar com justiça os pobres, ele vai trazer justiça sobre toda a terra. Então nós temos aqui uma visão que é do Messias, mas não é assim, tem alguns aspectos da primeira vinda, mas essa profecia está olhando muito para a segunda vinda, porque na primeira vinda Jesus não trouxe um reino de justiça sobre a terra. Os pobres, ele atendeu os pobres, visitou os pobres, mas ele não trouxe um sistema justo sobre a terra. Então, então mostra tudo isso. E no versículo 6, Isaías 11, 6, ele de repente começa a falar da criação. O lobo habitará com o cordeiro. Que isso? O leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo, o novilho gordo andarão juntos, um pequenino os guiará. Então você tem uma perfeita harmonia. Isso aqui está falando do futuro. Mas isso aqui é o que tinha no início. Então, toda essa descrição de harmonia, e a Bíblia tem vários outros textos que falam sobre isso, em Romanos 8, que toda a criação geme, está esperando a redenção. A criação geme, os rios gemem, o ar geme, as árvores gemem, os animais gemem, tudo está sob uma terrível corrupção, escravidão. Descobrimos, né, em Gênesis que os animais só começaram a comer uns aos outros depois do dilúvio. Então nós temos assim realmente uma ideia muito clara de que a criação, o lugar que é o reino de Deus, o lugar que Deus criou no início era um lugar de harmonia. E olha, mais uma coisa em Isaías 11, versículo 9.
não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem, em harmonia com a criação, vai levar o conhecimento de Deus para a terra inteira, como as águas cobrem o mar. Ou seja, o que vai manifestar Deus, a imagem de Deus, no mundo inteiro é o homem em harmonia, perfeita harmonia com a criação. Então, gente, isso é algo muito, muito importante. Vai ter animais domésticos, selvagens, de todo jeito, na vida eterna, que quando você fala assim, tem animais no céu, eu não sei, mas que Deus vai trazer o reino dele e que vai nesse reino, nessa terra que Deus projetou. E eu gosto sempre de dar uma frase que eu acho que exprime o que eu quero dizer. Se Deus projetou isso, quando ele colocou o homem no jardim do Éden, Deus nunca começa algo que ele não vai terminar. Deus não é frustrado. Deus não vai dizer, bom, bem que eu tinha uma ideia maravilhosa, mas não deu certo. Deus nunca vai falar isso. Ele fez um plano, esse plano vai se cumprir, vai se tornar uma realidade. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Que o que Deus começou, ele vai terminar. Ok. Letra B. O homem recebeu autoridade delegada por Deus. Deus que deu autoridade. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, e disse, vocês vão fazer isso. Vocês têm meu aval, vocês vão dominar sobre as aves, sobre os animais, sobre a criação, vocês vão se multiplicar. Então ele recebeu um mandato, ele recebeu uma ordem. No capítulo 2 fala que recebeu uma ordem para cuidar, para cultivar o jardim, para guardar. Então o homem recebeu autoridade, essa autoridade foi delegada por Deus. Isso acho que não oferece nenhuma dificuldade para nós. Toda autoridade vem de Deus, então tudo que nós podemos fazer, se nós temos alguma autoridade, se nós temos algum direito de fazer alguma coisa, vem de Deus. Deus não colocou o homem debaixo assim, olha, vocês vão fazer assim, eu que mando aqui, lembre que vocês têm que me consultar para tudo, assim, não tinha uma relação, como eu falei, de estatuto, de muitas ordens, mas era uma relação. Deus deu a eles o mandato, a ordem, a autoridade vinha de Deus. Então, era uma responsabilidade, era uma ordem que veio de Deus. Letra C. Era um regime de parceria. E essa é a palavra, talvez não seja melhor, mas é o que eu encontro para falar, quando eu falo assim, que o reino que Deus vislumbra, o reino que Deus espera, isso você vai encontrar nas escrituras todas, que o que Deus quer não é ele sentar no trono e mandar sobre todo mundo. Deus quer uma parceria, Deus quer que a gente se assente no trono ao lado dele. Ele quer um casamento entre o seu filho e a humanidade, ele quer habitar no meio de nós, ele quer uma coisa compartilhada. Então, o reino de Deus, obrigatoriamente, não tem jeito de ver o reino de Deus sem enxergar mais uma parceria do que um autoritarismo. Mais uma coisa, nós não estamos no mesmo nível de Deus, não é nenhuma tentativa de colocar o homem, a Bíblia é muito clara, né? Salmo 8, Deus colocou o homem um pouco abaixo de Deus, não tem questionamento sobre Deus ser superior, mas a ideia é que Deus quer algo compartilhado, ele quer compartilhar como um pai com os filhos. Então, tinha uma parceria
E uma parceria que Deus dava muita liberdade. Para assim, ó, coloca os nomes aí nos animais e eu não vou questionar nada. Eu não vou falar, mas você deu esse nome, esse foi um nome muito mal pensado. Eu posso dar uma ideia muito melhor. Não, Deus não tinha essa coisa assim de impor a sua superioridade sobre o homem. Ele queria que o homem escolhesse, que o homem fizesse as coisas, que o homem tivesse iniciativa. Então, é um regime de parceria. Letra D, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Como eu falei, eu não quero entrar na parte mais teológica, ou mais... tem muitas coisas para ser exploradas aqui, mas o que eu queria enfatizar é que na maturidade, o que eu imagino, como nenhum de nós já chegou lá, a gente não sabe como é que vai ser essa vida com Deus na eternidade que a gente crê e espera que na eternidade não vai ter essa escolha que talvez eu possa escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal e ser cortado de Deus novamente. A eternidade a gente entende que não tem mais essa opção, mas não é porque não tem opção. A ideia é, por exemplo, no casamento, se realmente nós fôssemos seres refletindo a imagem de Deus, não teria que fazer um voto, eu vou ser fiel a você até que a morte nos separe. Não teria que dar o mandamento, o primeiro dos 10 mandamentos, não tereis outros deuses além de mim. Gente, eu não quero outra coisa além de Deus. Eu jamais vou querer ser infiel. Não preciso ficar fazendo voto ou vigiando, né, ciúme, né? Será que minha esposa está sendo fiel? Será que meu marido está sendo fiel? Quando realmente tem a restauração daquilo que Deus queria que estivesse no homem, né, no início, e tem muitas perguntas profundas que nem quero tocar, mas a ideia aqui não era tanto a ideia de um mandamento, era simplesmente Deus queria mostrar o caminho para essa parceria, para esse reino de harmonia, é vida, não é conhecimento. O caminho é tudo que Deus colocou à disposição deles, mas principalmente Ele próprio, chegando todo dia para conversar, essa relação, essa confiança. Quando você perde confiança, você perde tudo. Numa relação que não tem confiança, não tem como prosseguir. Então Deus queria dizer assim, olha, essa árvore, ela existe. E é o caminho que vai levar para tudo que é ruim. Mas vocês não vão querer isso. É a confiança. Então, o reino de Deus é relação. O reino de Deus é confiança. O reino de Deus o fundamento é vida. E não conhecimento, não autossuficiência. Eu sei discernir entre o bem e o mal, eu não preciso mais de Deus, né? Sabemos bastante sobre as implicações disso. Letra E, estando na imagem de Deus, Deus deu a ordem para eles se multiplicarem e encherem a terra. Eles iam ter esse domínio sobre a criação, eles iam fazer aquilo que Deus queria para que, tudo aquilo que tinha no Jardim do Éden era para expandir e encher toda a terra. E é isso que Isaías 11 está mostrando, que um dia essa mesma harmonia vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. E o conhecimento de Deus é automático, porque eles estão na imagem de Deus. Deus Pai não precisava vir aqui para a terra, porque Deus Filho veio e manifestou o Pai. E Deus tem plena confiança no Filho. E Ele queria ter essa mesma confiança em Adão e Eva, que eles fossem levar a sua imagem para os confins da terra.
E isso seria a expansão do reino de Deus, não através de uma série de leis, não através de uma série de imposições, mas através da vida. Era uma coisa que iria fluir naturalmente. Letra F, o mandato que Deus deu ao homem e à mulher de dominar e sujeitar a criação, não era um mandato que se estendia a outros seres humanos. Pedro Arruda sempre tem falado sobre isso. Deus não deu, eu não vou ter tempo de fazer a leitura, mas como é que eu sei que não tinha que dominar sobre outros seres humanos, sobre semelhantes? Primeiro porque quando Adão e Eva pecaram, quando Deus deu as consequências do pecado para eles, aí que ele falou para a mulher que o marido ia dominar sobre ela. Então foi uma consequência do pecado, mas não era para ser assim. E se você olhar no Salmo 8, você vai ver a mesma coisa. O salmista olha para a natureza, ó Deus, quão grande o seu nome em toda a terra. O Senhor é grandioso demais. E aí ele fala assim, mas que é o homem que o Senhor nem olha para ele? Que é o homem? O Senhor o criou um pouco abaixo de Deus, mas o Senhor deu todas as coisas nas suas mãos. E o que são todas as coisas? Olha lá no Salmo 8, o que está escrito? Não tem nem o ser humano. O que Deus deu ao homem? Todos os seres vivos, toda a criação, não outros seres humanos. O objetivo de Deus não era que o seu reino fosse uma hierarquia de um dominando sobre o outro, um sendo coronel, general, presidente, não sei o que mais, o outro abaixo. Não, o reino de Deus era parceria com Deus e as coisas fluindo e nós juntos com Deus tendo harmonia sobre toda a terra, sobre toda a criação, ok? Então isso é muito importante para a gente entender o propósito original, ok? E letra G, então, o objetivo de Deus era encher a terra por meio da vida, multiplicação de vida, e estendendo o reino de Deus, trazendo, e o que seria o reino de Deus, sujeitando a terra naquela ordem original, era trazer vida. O rio que partiu do Jardim do Éden e se dividiu em 4 braços, e o homem se multiplicando, levando a imagem de Deus, então seria algo que ia fluir pela vida. Jesus fala assim, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ezequiel 47, Apocalipse 22, falam de um rio que traz vida. Então, a vida que cura, a vida que transforma, a vida que leva o reino de Deus. Não é conhecimento, não são leis, não são ordens, não são mandamentos, é uma relação, uma parceria com Deus que vai trazendo vida. E o último ponto aqui é que o objetivo explícito, claro, declarado, era para levar a vida de Deus, a imagem de Deus para toda a terra. Mas tinha um objetivo implícito que a gente só sabe, eu só estou colocando essa última letra aqui porque eu li o resto da Bíblia. Porque quando você olha no relato original, você não vê, porque Deus não queria, faz parte do mistério, faz parte do segredo, que Deus queria algo, mas ele queria que o homem descobrisse o algo. Ele não queria falar assim, olha, eu estou colocando vocês aqui, e o meu reino vai se estender por toda a terra, e o que eu quero, Adão e Eva, eu quero vir de mudança, eu quero morar com vocês. Deus não falou, pelo menos não está escrito. A gente não tem nada falando que Deus falou assim, eu quero morar. Mas nós descobrimos, lendo o resto da Bíblia, que o grande propósito de Deus é morar. E qual é a relação que a gente consegue conectar com o Jardim do Éden? A Bíblia não fala que no Jardim do Éden tinha um monte,
Mas se nós pensamos que um rio saiu do jardim, normalmente os rios saem de um lugar mais elevado. As minas de água, né, as fontes de água, elas saem de um lugar mais alto e vão descendo e levando a água viva para o resto do lugar. Nós temos alguns outros vislumbres. Por exemplo, Ezequiel 28 é uma visão em que Deus mostra para o profeta Ezequiel algumas situações que aconteceram antes da criação do homem. E ele fala de Lúcifer, fala de Satanás, ele fala que ele estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, e que ele estava no santo monte. Isso é Ezequiel 28, 13 e 14. Então ele faz uma relação, o jardim do Éden na terra, com todas as coisas, é uma imagem, um espelho do jardim que Deus tinha na eternidade antes da criação do homem. Então, nós vemos ali que Lúcifer estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, e que ele estava no Monte Santo. Então, só vou fazer essa conexão. A gente sabe que em toda a Bíblia, aos poucos, a gente vai descobrindo, Davi descobriu, é uma história fascinante de como Deus foi escondendo, ao mesmo tempo revelando esse desejo de Deus de ter uma parceria tão grande com o homem, tão íntimo com o homem, que ele pudesse vir e morar. Então, se você for olhar vários textos, eu vou citar para vocês Joel 3, versículo 17, Isaías 56, versículo 7. Tem alguns lugares que falam assim, que o Monte Santo de Deus é o lugar onde ele habita. Esse Monte Santo que tinha no Jardim do Éden, que o homem perdeu, que era a fonte da água viva, era um lugar onde Deus queria morar no meio do Jardim do Éden, mas isso não está claro, porque Deus queria deixar isso para o homem descobrir depois. Pelo amor, pelo interesse por Deus. Então, mas vários lugares na Bíblia falam que o Monte Santo está em Jerusalém, que o Monte Santo, né, Apocalipse 21 e 22 mostra a mesma coisa, o Monte Santo é o lugar onde vai ter a cidade santa, mas em toda a Bíblia, Jerusalém, Sião, é o lugar do Monte Santo e é o lugar onde Deus quer morar e é o lugar onde inicialmente estava no Jardim do Éden. Então, com isso também, eu quero só deixar essa ideia de que uma parte, claro, para nós entendermos o reino de Deus, não tem sentido falar de reino de Deus sem a presença de Deus. O centro de tudo, o fato de que o reino de Deus, o evangelho do reino, são as boas novas de que Deus vai estabelecer seu reino de harmonia, de paz, de perfeita beleza e sem nenhuma doença, sem nenhuma guerra mais, e, assim, tudo que nós esperamos, mas nada disso faz sentido sem a presença de Deus. O centro de tudo é Deus habitar. Só que Deus não quer que a gente seja obrigado a pensar assim, bom, então o reino de Deus, eu tenho que ir buscar a casa de Deus. Não, isso é para ser algo que a gente descobre, é para ser algo que a gente ame. Como assim, o meu grande herói em relação a isso é o rei Davi, né? Porque Deus deu tudo para ele, deu paz, deu poder, deu domínio sobre inimigos, deu riqueza, deu uma porção de coisas, e lá adiante, talvez 20 anos depois que ele era rei, Davi para pensar e fala assim, mas espera um pouquinho, eu tenho tudo, eu tenho uma bela de uma casa, um palácio, eu tenho paz, tudo que Deus prometeu, tenho filhos, tenho tudo que eu poderia desejar eu tenho.
mas Deus não tem uma casa, Deus é um sem teto, Deus não tem onde morar. Isso é porque Davi estava amando a Deus e ele acordou de repente. Sabe aquela coisa assim que faz anos que você não faz para a pessoa que você mais ama e você cai a ficha e fala assim, gente, como que todo esse tempo a pessoa que eu mais amo, eu não faço aquilo que é mais importante para ela ou para ele? Então, é isso que Deus queria, que o reino de Deus, o reino dele, fosse um lugar onde as pessoas tivessem tudo isso que eu falei, essa parceria, essa união, a relação de vida, espalhando, multiplicando a imagem de Deus. Mas nada disso faz sentido se Deus não vem todos os dias conversar conosco e um dia nessas conversas que Deus vinha falar com Adão e Eva na viração do dia, um dia Deus estava esperando que um dia Adão e Eva também falassem, mas Deus, o senhor está vindo de onde? O senhor não quer? Todo dia vem nos visitar, tão gostoso falar, o senhor não quer morar aqui conosco? Não, faz a sua casa aqui, que a gente possa morar juntos. Ele estava esperando isso. Então, isso é algo que a gente descobre ao longo das Escrituras, mas fazia parte desse propósito original. Ok? Então, esse é o padrão original, isso são algumas coisas que eu consigo extrair olhando para o modelo original no Jardim do Éden. Então, na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos continuar e nós vamos falar sobre como que esse propósito de Deus começou a ser desenvolvido depois do pecado, né? Porque aí já tem a questão de que precisaria ter uma solução para o pecado e precisaria retomar esse propósito que foi perdido no jardim. Então, estamos aí, não sei, Carlos está com você, se você quiser abrir para alguma coisa mais, mas pelo menos assim, a parte da exposição eu vou terminando aqui. Ok, Christopher. Eu vou abrir para o pessoal, de repente, tem alguma dúvida, alguma pergunta, né? O pessoal pode aproveitar para fazer, né? Embora o nosso horário está aí, mas ainda há tempo para alguns comentários ou alguma pergunta, né? E eu queria até, uma coisa que me passou, eu já vou até fazer na frente a minha aqui, Christopher, pensando no propósito da salvação de Cristo, né? Que Cristo veio nos trazer a salvação, né? A redenção. Isso faz com que a gente pense que Cristo também veio nos resgatar para nós podermos viver o reino de Deus, que era aquilo que Deus tinha sonhado, ou seja, o propósito da salvação de Cristo, né, de nos colocar para uma nova vida, também nos transportar para o futuro, é claro que isso vai acontecer lá na frente, mas para resgatar esse propósito de Deus, de nós vivermos o reino de Deus, aquilo que ele sonhou lá no Éden com Adão e foi interrompido, a gente poderia pensar dessa forma? Mas, com certeza, né? É isso que eu quero mostrar, que quando nós falamos sobre o Evangelho, isso vai ficar mais claro, né, nos próximos estudos, mas assim, a ideia é que o Evangelho que nós ouvimos e que nós temos pregado, e que tem muita eficácia, mas está faltando realmente apresentar esse objetivo de Deus. Porque o objetivo de Deus não era apenas, a gente fala apenas, é uma coisa enorme, é uma coisa fantástica. Ele nos tirou da morte, ele nos tirou do pecado, ele nos tirou da nossa escravidão e do nosso destino perdido,
Mas o que ele queria, e que a igreja tem ficado assim, muito aquém, é de pensar assim, é reconciliar, e até Jesus voltar, a gente vai vivendo uma vida mais ou menos, né? Levanta, cai, mas assim, nós temos perdão para tudo, então vamos embora, né? Realmente, assim, o Evangelho do Reino vai mostrar que o propósito de Jesus é o mesmo propósito, não tem diferença, né? O propósito de Deus quando falou com Abraão, o propósito de Deus quando falou com Moisés, Israel, o propósito de Deus nunca mudou, né? E como eu falei, o que ele começou, ele vai levar a um fim, ele vai consumar. A gente pode afirmar, Christopher, que o reino de Deus, ele abrange as nações, né, sobreviventes lá da última guerra, da guerra de Armagedon, mais Jerusalém? Ou seja, é uma coisa abrangente. A gente sabe que Deus vai reinar, mas é uma coisa abrangente, né? Seria Jerusalém mais as nações. Tudo isso a gente pode afirmar que será o reino de Deus? Sim, isso é outra coisa. É claro que todas as perguntas que vocês vão fazer, de alguma forma, vão ser respondidas nas próximas vezes, mas não tem problema nenhum. Mas assim, eu só queria, mas é muito bom fazer a pergunta, porque eu quero que vocês prestem atenção nesse aspecto, de que o Jardim do Éden só tem sentido se vai ser a chave para Deus ganhar toda a terra. Deus jamais se interessa numa ilhazinha, no meio do caos, no meio da destruição, no meio da morte, mas eu tenho uma ilha, lá está tudo bem, o resto não tem importância. Não, o Jardim do Éden existe como ponto de partida. E assim também Israel. Israel não tem sentido nenhum se não for a nação de sacerdotes para ganhar todas as nações para Deus. Então, o propósito, como você falou, o propósito de Deus são todas as nações. Nunca podemos ter essa ideia de que Jesus vem e vai matar todo mundo e vai mandar todo mundo para o inferno e vai ficar só a gente. Nós somos, eu não sei como que vai funcionar, não sei, Deus não revelou isso, mas ele falou que nós vamos reinar com ele como sacerdotes. Sacerdotes em favor de quem? Não é em favor de nós. No milênio, nós vamos reinar como sacerdotes em favor das nações. Então, realmente, exatamente isso. O reino de Deus, quando você olha nos profetas, quando você olha nos salmos, eles já tinham essa visão de que o reino de Deus era toda a terra, todas as nações, não só Israel. E na verdade, Israel só tem sentido se for o instrumento de Deus para ganhar a terra toda. Não tem outro sentido. Gente, eu quero recomendar uma leitura, se vocês puderem. Assim, eu não vou conseguir nem tocar muito desses aspectos nessas aulas, mas tem um livro maravilhoso que fala sobre o reino de Deus, que se chama O Reino de Ponta Cabeça. Então, eu quero recomendar esse livro, mas é uma leitura maravilhosa, gente. Eu recomendo muito, e é um livro que ele não dá essa visão que eu estou dando, assim, desde o Jardim do Éden, na história e tal, mas ele foca muito, assim, nos ensinos de Jesus. Como que reino era esse que Jesus veio trazer? E olha, a gente pode pensar que sabe muita coisa sobre o reino que Jesus pregou. Eu fui lendo e descobrindo que, assim, a gente sabe algumas dessas coisas na teoria, mas eu quero dizer assim, na prática da nossa vida, nós estamos muito, muito distantes, mas não é um livro para a gente ficar triste, é um livro para a gente ficar animado, que Jesus veio para trazer esse reino. Não é a gente que vai conseguir edificar o reino. Jesus falou assim: eu edificarei minha igreja, eu farei com que
chegue, o reino realmente possa avançar. Então, mas é uma leitura muito, muito recomendada. Amém, gente? Então, próxima semana vocês podem lembrar de uma pergunta que está lá e apresentar já na semana que vem. Sejam bem-vindos, né, de volta novamente a semana que vem. Convide mais pessoas, que vai ser melhor que hoje, hein?